Olá, eu sou Wilgner Giovanni e hoje eu vou tratar de mais um tema polêmico: intervenção militar. Para muitas pessoas, a intervenção militar é a única saída para o Brasil se tornar um país decente, livre de corrupção e com um governo que se preocupe com o dinheiro da população, não a favor de um partido político, mas a favor do povo. Quem não gostaria de ver os militares limpando o Congresso, prendendo os políticos corruptos e pedindo novas eleições? Nós temos que ter o direito de falar o que pensamos. Este tem que ser um país livre. Eu respeito a opinião dessas pessoas que pedem por uma intervenção militar. Como já falei em outro vídeo, você olha para um lado e tem o PT, devastando este país com a ideologia de esquerda, com um governo enorme, gastos absurdos, corrupção e má gestão. E do outro lado, você tem o PSDB, que parece ser uma oposição, mas na realidade é uma falsa oposição, que faz as mesmas coisas quando está no governo, com impostos altos, um governo enorme e com corrupção. Mas será que uma intervenção militar é possível? As nossas forças armadas têm capacidade para intervir e para responder a um conflito interno ou até um conflito aqui na América do Sul? Baseado em números, a Global Firepower divulgou uma avaliação de mais de 100 países que diz que os Estados Unidos têm a força militar mais poderosa do mundo, seguido de Rússia e China. O Brasil está em 22º lugar, à frente de todos os países da América do Sul. Mas esta avaliação se baseia em números de militares na ativa, de tanques, navios e aeronaves. Realmente nós somos numerosos, mas qual a qualidade desses equipamentos? Será que esses tanques, navios, aeronaves estão em boas condições de uso para uma guerra? Em 2011, o jornal O Estado de São Paulo publicou um documento sigiloso produzido pelos comandos militares sobre a situação da defesa nacional, repassado ao Palácio do Planalto, que mostrava um sucateamento dos equipamentos das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Menos da metade dos equipamentos militares estavam em condições aceitáveis de uso. Em 2012, o portal G1 realizou uma série de reportagens mostrando a precariedade dos navios, aviões, tanques e armas dos militares brasileiros. Segundo os generais consultados pelo portal, o Exército não teria condições de responder a uma guerra. O Exército teria munição disponível para apenas uma hora de guerra. Com baixos investimentos, será que de 2012 até hoje a situação das Forças Armadas está melhor? Nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a você. Brasileiro. Esse povo que está aqui tem condição de enfrentar os coxinhas na rua. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. A la compañera Lilma, Lula, PT, hermanos comandantes, oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil, díganle a mi nombre, a su comandante, no vamos a permitir golpes de Estado en Brasil, ni en Sudamérica, ni en América Latina. Vamos a defender las democracias. Y personalmente nuestro proceso va a defender a la Dilma, presidenta de Brasil. Vamos a defender un partido de trabajadores. Como que uma intervenção vai ter sucesso? Seria difícil até para um exército bem estruturado. Nós sabemos que enfrentamos muitas ameaças, não só políticas e econômicas, mas também de guerra. Já ouvimos a declaração do presidente da Bolívia, Evo Morales, que ameaçou claramente os militares brasileiros de uma possível intervenção dos bolivianos aqui no Brasil, caso Dilma seja retirada do poder. Ameaças semelhantes foram feitas pela CUT e pelo MST. É muito difícil toda essa situação. Nós sabemos ainda que tem a Venezuela, que tem uma forte presença militar aqui na América do Sul. O Maduro segue os conselhos do Chaves e investe pesado em forças armadas. Não seria difícil de imaginar que a Venezuela ajudaria
o governo da presidente Dilma. Para tornar uma intervenção ainda mais difícil, nós sabemos que o Brasil faz parte dos BRICS e, dentro deste grupo, nós temos 2 dos 3 maiores países com força militar, que são Rússia e China, o que tornaria ainda mais difícil toda essa situação, sabendo que não seria de interesse de russos e chineses que Dilma deixasse o poder. Além disso, nós temos Dilma, que ainda é respeitada no exterior. Ela se encontrou com o presidente Obama na Casa Branca, ela recebeu em Brasília a primeira-ministra alemã Angela Merkel, discursou também recentemente na ONU. Bom, nenhum país fala claramente contra o governo petista da presidente Dilma, apesar dessa sua má gestão e corrupção afetar inclusive investidores estrangeiros. No Brasil existem vários grupos com milhares de pessoas que são favoráveis a uma intervenção militar, mas este não é o pensamento geral da população. As pessoas querem um impeachment, querem a saída imediatamente da presidente Dilma. Ainda temos a imprensa que está contra a intervenção e também não se coloca muito favorável ao impeachment. A mídia não quer ficar longe dos bilhões que recebe anualmente do governo federal. A Igreja Católica e também o setor empresarial não fala em intervenção. Eles querem a saída da Dilma. Alguns setores dentro da igreja são até favoráveis ao governo comunista, mas o que devemos pensar também é dentro das Forças Armadas. Será que há setores que apoiam o governo Dilma? Será que não poderia ter um conflito interno dentro das Forças Armadas? O que seria outro grave problema. A intervenção militar pode ser o grande triunfo da esquerda no Brasil. Pode ser que os petistas, eles estão esperando que isso aconteça para que eles deixem o governo e depois retornem com força total, com ainda mais força, como vítimas, Eles vão ter apoio de governos mundiais, de instituições, e dependendo de como acontecer essa intervenção, se for sangrenta, por exemplo, até parte da população pode ser favorável ao governo Dilma. E devemos pensar em 2018, ano das eleições. Será que até lá, depois de acontecer uma intervenção, dessa intervenção falhar, a oposição terá força para chegar ao governo? A situação atual é muito diferente do que aconteceu na década de 60. Naquele tempo, a população era favorável a uma intervenção. Os políticos, os religiosos, instituições, empresas e até outros países, como os Estados Unidos, que na época se preocupavam com um novo governo comunista que poderia surgir aqui na América do Sul. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para a costa brasileira para intervir caso existisse alguma resistência ao governo dos militares. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In the meantime, we can watch the developments and see whether it should go on or not. But it could be done in a way that doesn't create any kind of public stir. Well, Take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I had to get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one and Do Departamento de Estado para o embaixador Gordon. As seguintes decisões foram tomadas de modo a dar apoio militar e logístico às forças anti-Goulart. Navios petroleiros darão apoio à esquadra partindo da base de Aruba. Força Naval de Combate foi ativada para exercícios na costa sul do Brasil. Destino inicial é o Porto de Santos. Além disso, uma guerra aqui no Brasil seria devastadora para a nossa economia. O Brasil poderia ficar em estado de calamidade por anos. Veja a situação de conflitos em outros países, Na Ucrânia, por exemplo, veja como aquele país enfrenta sérios problemas. Eu sei que a situação na Ucrânia é totalmente diferente do que estamos enfrentando ou podemos enfrentar aqui em nosso país, mas mostra como um país enfrenta dificuldades.
ao resistir em um conflito interno, sem uma ajuda direta de outros países. Eu gostaria que existisse uma solução rápida para essa grave crise que enfrentamos neste momento. Mas o jeitinho brasileiro, né, das coisas feitas rápido, de qualquer jeito, não funciona na política e não vai ajudar o Brasil a melhorar. Este momento está sendo muito importante porque cresce no Brasil uma forte oposição de direita. Espero não ser mal interpretado neste vídeo. Eu respeito muito as Forças Armadas. Eu acho que falta investimento neste setor. O governo deveria equipar melhor o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, mas não é isso que acontece. E um recado, né, para as Forças Armadas. O novo ministro da Defesa será pela primeira vez um membro do Partido Comunista, que é o Aldo Rebelo. Então, tomem cuidado com isso. Eu faço vídeos aqui para o YouTube, falo sobre política, falo sobre coisas que às vezes as pessoas têm medo de falar, falo sobre a descriminalização da maconha, falo sobre a falsa oposição que é o PSDB, falo das atitudes políticas do Papa Francisco, falo da intervenção militar e pretendo tratar de outros assuntos polêmicos também. É preciso ter pessoas que pensem diferente. É preciso pessoas que falam aquilo que você não está acostumado a ouvir e que você pode até discordar, ou você pode se sentir frustrado ao mesmo tempo. Mas nós devemos nos respeitar. E é isso que falta neste país. Liberdade, respeito, direito das pessoas. E isso que o PT tenta acabar. Então, vamos mudar a nossa cabeça, vamos ser diferentes deles. Muito obrigado pela sua visualização. Eu agradeço por você ver este vídeo. Peço que curta no YouTube, compartilhe, mostre para os seus amigos, coloque isso no Facebook. Inscreva-se no canal, porque você, sendo inscrito, você fica sabendo dos novos vídeos que são publicados semanalmente. Bom, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.